aí, estagiários? Hoje, finalmente, nós chegamos àquele momento em que estava todo mundo me pedindo para fazer vídeo. Desconsideração da personalidade jurídica é o nosso tema de hoje. Então vamos lá! Antes da gente começar, pessoal, eu só queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal para não deixar de receber nenhum tipo de conteúdo que a gente postar aqui no canal, que vão te ajudar a tirar o 10 na hora da sua prova. Então, gente, o nosso estudo de hoje vai ser dividido em duas partes. E na primeira parte desse nosso vídeo, nós vamos falar sobre a personalidade jurídica em geral, a sua criação e tudo mais. Para assim, na nossa segunda parte do estudo de hoje, a gente tratar efetivamente sobre a desconsideração. Para começar a entender esse tema, a gente tem que entender primeiro o que é a pessoa jurídica. E segundo as doutrinas de direito civil nos trazem, a pessoa jurídica nada mais é que o grupo de pessoas criado na forma da lei que se une para alcançar um determinado fim, podendo ela ser sujeito de direitos e de obrigações. A personalidade jurídica foi criada então pelo Estado justamente como uma maneira de incentivar a atividade econômica, incentivo ao empreendedorismo e tudo mais. Justamente porque as pessoas, quando elas descobrem que há uma diferenciação entre o patrimônio delas e o patrimônio da sociedade, elas se sentem mais à vontade, então, para empreender sem que elas corram o risco de perder tudo que têm. Existem vários tipos de pessoas jurídicas no direito brasileiro, mas o que vai importar para a gente aqui no direito empresarial são as sociedades, que são uma espécie de pessoa jurídica de direito privado. Portanto, após a constituição da sociedade, que acontece no momento do registro, como a gente já viu aí no estudo anterior, nasce uma nova pessoa, que é diferente da pessoa natural dos sócios. Essa então vai ser a pessoa jurídica. Dentro desse contexto, existem três consequências do nascimento da pessoa jurídica para as sociedades, que são elas. A titularidade negocial aqui significa que a partir do momento que a pessoa jurídica passa a existir, ela pode celebrar negócios jurídicos em nome próprio. Ou seja, ela pode dar quitação, ela pode fazer contrato, ela pode contrair obrigações, entre muitas outras coisas aí que a pessoa jurídica vai poder fazer. A pessoa jurídica tem também a titularidade processual. E o que isso quer dizer, pessoal? Muito simples. Ela pode agora ser parte em processos judiciais, em demandas judiciais aí. Portanto, ela pode tanto propor ações judiciais, quanto ter ações propostas em face dela. Mas a principal consequência da aquisição da personalidade jurídica, com certeza, é a responsabilidade patrimonial. Quando nós dizemos que a pessoa jurídica ela tem responsabilidade patrimonial, significa que ela tem um patrimônio completamente diferente do patrimônio dos seus sócios. E é com esse patrimônio, então, que ela vai responder pelas obrigações contraídas. Os patrimônios são completamente diferentes e a sociedade irá sempre responder com o seu próprio patrimônio. Se você quer entender um pouco melhor sobre esse tema, passa lá no nosso estudo de número 2, que eu explico um pouco mais, eu discorro um pouco mais sobre esse tema, inclusive dando alguns exemplos. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a personalidade jurídica, vamos partir então para a desconsideração. Como a gente já viu, a personalidade jurídica foi criada como um estímulo aí à prática empresarial das pessoas. Mas como tudo na vida, isso também tem o seu lado negativo. Com o passar do tempo aí, certas pessoas foram criando táticas para que elas pudessem não cumprir as suas obrigações que elas contraíam em nome da pessoa jurídica, agindo aí com um certo abuso da personalidade jurídica. E foi justamente para isso que foi criada a figura da desconsideração da personalidade jurídica no direito, para que não houvessem abusos ou fraudes na utilização da personalidade jurídica. Então, basicamente, o que vai acontecer aí na desconsideração é o seguinte: o credor vai apresentar um requerimento ao juiz e, caso o juiz encontre os requisitos legais, ele vai permitir que a barreira criada pela personalidade jurídica seja quebrada, podendo assim o credor alcançar o patrimônio pessoal dos sócios daquela sociedade. Então, gente, para que o juiz ele possa decretar a desconsideração da personalidade jurídica, ele deve primeiro então perceber se existem os requisitos legais aí, para que aí sim ele possa decretar a desconsideração. E para isso ele pode seguir aí
duas teorias, que são a teoria maior e a teoria menor da desconsideração. Como o próprio nome já diz, na teoria maior da desconsideração vão ser necessários mais requisitos para que você cumpra aí, para que o juiz possa decretar a desconsideração. Enquanto na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, serão necessários menos requisitos para que o juiz possa decretar a desconsideração. Bora ver agora então quais são eles. A teoria menor da desconsideração, ela foi uma teoria muito criticada aí pela doutrina, pelos doutrinadores em geral, isso porque ela banaliza de uma certa forma a desconsideração. Vamos entender agora então um pouquinho sobre a teoria menor. De acordo com a teoria menor da desconsideração, é muito simples desconsiderar a personalidade jurídica, bastando apenas que se comprove o inadimplemento por parte do empresário, que só isso já vai servir aí de justificativa para a aplicação da desconsideração. Ou seja, se o empresário se compromete a pagar aí e não paga, só isso já vai permitir que a teoria menor seja aplicada e a desconsideração, então, seja decretada pelo juiz. E é justamente por ser muito fácil que a teoria menor não pode ser aplicada em todos os casos. Portanto, ela só poderá ser aplicada em dois casos específicos, que é nas relações de consumo ou no caso de crimes ambientais. Quer ver um caso real aí que foi muito divulgado pela mídia? Foi o caso da Samarco. Ela danificou muito o meio ambiente e, portanto, ela recebeu uma multa por conta disso. Se ela não realizasse o pagamento dessa multa, era muito simples. Desconsidera a personalidade jurídica e vai no patrimônio pessoal dos sócios para que assim a dívida possa ser integralmente saldada. Por outro lado, pessoal, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ela foi muito elogiada pela doutrina, foi recebida de uma maneira muito elogiosa, justamente pelo fato de trazer aí a essência da personalidade jurídica para o direito brasileiro, lá no artigo 50 do Código Civil. Essa teoria vai trazer para a gente aí a ideia de que a pessoa jurídica só poderá ser desconsiderada nos casos de abuso da personalidade jurídica, e não com um mero inadimplemento, como é o caso da teoria menor. E para isso, o Código Civil brasileiro resolveu adotar uma concepção mais objetiva. Isso significa que não é necessária a caracterização da má-fé dos sócios aí, nesse abuso da personalidade jurídica, para que ela seja decretada pelo juiz. Portanto, desde que previstos os requisitos legais, desde que essa conduta que está prevista na lei aconteça, seja praticada pelos administradores dessa sociedade, a desconsideração, então, já poderá ser decretada pelo juiz, independentemente da má-fé. E os requisitos, então, são a comprovação do inadimplemento, que poderá ser acompanhada tanto por desvio de finalidade, quanto por confusão patrimonial. Portanto, a pessoa jurídica só poderá ser desconsiderada se o inadimplemento vier acompanhado de uma dessas práticas fraudulentas. Quer entender melhor? Dá uma olhadinha aí na tela. A confusão patrimonial, ela é bem fácil de se entender. Ela acontece quando o patrimônio da pessoa física se confunde aí com o patrimônio da pessoa jurídica. E se alguém faz isso, claramente essa pessoa vai estar atentando contra a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Então, se o sócio ele resolve comprar uma casa nova, um casarão e tal, e coloca essa casa no seu nome, só que usa um dinheiro da sociedade para pagar, vai estar claramente caracterizada aí a confusão patrimonial. Já o desvio de finalidade, ele vai acontecer quando a sociedade ela passa a praticar atos que são diversos da finalidade para que ela foi criada. Sempre que uma sociedade ela é iniciada, então, ela deverá ter especificado o seu objeto social. Portanto, se uma sociedade ela tem como objeto social o comércio de alimentos, por exemplo, não existe motivo para que essa sociedade ela compre R$1 milhão em pregos, por exemplo. Se ela fizer isso, ela vai estar claramente agindo com desvio de finalidade. Pois mesmo que essa prática ela não seja considerada ilícita, o gestor dessa sociedade comprometeu o capital social numa atividade diversa da explorada. Beleza então, pessoal, a gente já entendeu quando a personalidade jurídica ela pode ser aplicada. Agora então a gente tem que entender quais são os efeitos dessa desconsideração. E eles são 4.
Muita gente pensa, pessoal, que depois que o juiz decreta a desconsideração da personalidade jurídica, já era. Acabou o mundo, acabou a empresa, acabou tudo. Mas na realidade não é bem assim. A desconsideração da personalidade jurídica, ela não põe fim à sociedade. A pessoa jurídica, ela vai continuar existindo plenamente. O que vai acontecer aqui vai ser que a personalidade jurídica que ela tem vai ser ineficaz para certos atos. Quando nós dizemos que a desconsideração da personalidade jurídica ela é provisória, isso significa que ela só vai durar o tempo necessário para a prática de certos atos. Após a prática desses atos, então, ela vai voltar a existir plenamente e sem nenhum tipo de problema. E sabendo então que ela é provisória, como eu disse no nosso item anterior, você pode pensar o seguinte: ok, ele vai desconsiderar então e todo mundo que tiver uma dívida com essa sociedade, todo mundo que essa sociedade estiver devendo, vai pegar o que precisa e vai embora satisfazendo as suas dívidas. Mas é aí que está o X da questão, estagiário. Isso não pode acontecer, porque a desconsideração da personalidade jurídica ela não pode ser genérica, só servindo então para casos específicos em que você pede ao juiz e o juiz decreta para esse determinado caso. Então, se você é credor de uma sociedade, essa sociedade ela te deve um dinheiro e você quer desconsiderar a personalidade jurídica, você não pode se valer do processo do coleguinha, do outro credor, por exemplo. Você tem que fazer esse pedido no seu próprio processo para que o juiz analise os requisitos e assim possa decretar a desconsideração. A desconsideração da personalidade jurídica, ela existe justamente para inibir abusos da pessoa jurídica. Portanto, só os sócios que se aproveitarem desse abuso é que vão ter o seu patrimônio atingido. Até porque não seria justo se você fosse um sócio que não teve nada a ver com o assunto, não agiu com abuso e buscasse o patrimônio dele também para satisfazer uma dívida da sociedade. Fica ligado nesse tema, estagiário, porque ele é muito cobrado tanto nas provas de concurso público quanto nas de faculdade, que é a desconsideração inversa. E como o próprio nome já diz, a desconsideração inversa ela vai acontecer ao contrário do que a gente está acostumado. Normalmente, a gente vai atrás do patrimônio pessoal do sócio por conta de uma dívida da sociedade. Mas no caso aí da desconsideração inversa, não. Nesse caso, a sociedade é que serve como um meio de ocultar o patrimônio do sócio. Portanto, o que se faz aqui é ir atrás do patrimônio da sociedade para saldar uma dívida pessoal do sócio. Bora pro exemplo então para a gente fechar o nosso estudo de hoje. Marcelo é sócio de uma sociedade limitada que é uma loja de doces. Ele é ex-marido de Cláudia e paga a pensão alimentícia todo mês para sua filha Sofia, que vive com a mãe. Certo dia, Marcelo decide não pagar mais pensão alimentícia porque ele está com dificuldades financeiras, por exemplo. Para isso, ele transfere o seu carro e a sua casa de praia para a sociedade, mas continua utilizando esses bens como dono mesmo, ele continua usando normalmente. Depois de 1 ano sem o pagamento da pensão, Cláudia ajuiza uma ação de alimentos e o juiz manda penhorar os bens do Marcelo para satisfazer a dívida. E é aí que se descobre, então, que o Marcelo não tem mais patrimônio algum para penhorar. Nesse momento, então, eu lhes pergunto, doutores, nesse caso, pode a Cláudia, então, pedir a desconsideração da personalidade jurídica, alegando que o carro e a casa de praia, que na verdade estão no nome da sociedade, na realidade são pessoais do Marcelo? E a resposta é sim. Para isso, então, a gente pede a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Porque o sócio, então, ele está fugindo de uma dívida pessoal e por isso ele coloca todos os seus bens na sociedade. Portanto, ele estará agindo, mesmo assim, com o abuso da personalidade jurídica, o que permite a sua desconsideração. Então, por hoje é isso, estagiários! Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo aqui nos comentários ou pelo nosso Instagram que eu estou deixando aqui na tela. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima!